Gustavo, mamografia ou ultrassonografia? Depende da idade da paciente. Paciente acima dos 40 anos, obrigatoriamente vai fazer mamografia. A mamografia é considerado o exame que conseguiu diminuir a mortalidade em 30% dos casos de câncer de mama. Porém, existem alguns casos de mamografia que aquela mama é densa e que aí você não vai conseguir só com a mamografia rastrear totalmente aquela paciente. Então, e aí você vai precisar de alguns outros exames, que aí é que entra a ultrassom. Uma paciente jovem que já tem mama densa, menos de 40 anos, geralmente ela vai fazer ultrassom. Com o envelhecimento da mulher, há uma substituição do tecido mamário por gordura. Isso, chama-se lipossubstituição. Lipossubstituição. E essa gordura ela fica mais fácil de ver porque ela é mais cinza na mamografia. Então, se você esperava uma imagem cinza e aparece uma imagem bem branca, então aquilo ali é um nó. Então, de forma bem leiga, eu explicaria isso. Exatamente. Então, assim, eu tenho 60 anos, vale a pena fazer ultrassom ou só mamografia? Não, teoricamente você faz a mamografia. Se houver necessidade de complementar, aí sim que você vai fazer a ultrassom. Se for uma paciente de risco, uma paciente que já teve em relação ao câncer de mama, você já termina pedindo os dois já de rotina. Tô com câncer. A primeira coisa é a cirurgia? Não necessariamente. Aí a colega já disse que ela mesmo fez acho que fez quimio antes da cirurgia. Quimio antes. A outra colega ainda não falou alguma coisa, fez a cirurgia primeiro. Eu fiz a cirurgia e fiz a radioterapia. Pronto, então o que é que acontece? Até hoje, a gente está gravando isso em 9 de outubro, pode dizer data? Pode? Lógico. Eu não sei quando é que vai passar. Então, daqui a 5 anos vamos passar isso aqui de novo, dizendo lançamento. Exatamente. Porque a questão é o seguinte, até hoje, outubro de 2023, outubro rosa 2023, o câncer de mama, ele só é considerado que foi tratado se ele foi operado. Tá certo? Então, toda paciente hoje que teve câncer de mama, você só pode dizer que ela foi curada, tratada, se em algum momento ela foi operada. Não necessariamente no começo, não necessariamente no final. A questão é porque hoje em dia, o que se está estudando muito em relação a câncer de mama, os trabalhos, é o seguinte, é pegar uma paciente que tem um tumor agressivo, um triplo negativo, vamos dizer assim, e ela faz uma quimioterapia, e você conseguir tratar aquele câncer só com quimioterapia, e aquele tumor desaparecer. E aí é isso que futuramente a gente vai ter essa resposta. Se essa paciente que teve um câncer de mama e foi totalmente curada com quimioterapia, ela vai precisar fazer cirurgia, sim ou não? Essa é uma resposta que a gente hoje não tem, mas existe uma grande perspectiva de não precisar. E aí a gente iria fazer as cirurgias só para as pacientes que não iriam responder completamente a essa quimioterapia. Então isso é uma questão ainda em estudo. Então, a gente não pode fazer isso ainda no serviço, vamos dizer, médico de uma maneira geral, mas é uma coisa que a gente vai ter uma resposta daqui a alguns anos. Então, é isso que eu estou querendo lhe dizer. A sua pergunta é, cirurgia, paciente até hoje, outubro de 2023, paciente com câncer de mama, obrigatoriamente, ela tem que ser operada. Mesmo que ela faça uma quimioterapia e tenha uma resposta completa. Então ela tem que fazer cirurgia. Ou seja, o câncer desapareceu todo, mas mesmo assim tem que operar. Hoje. Sob a luz do conhecimento atual. Perfeitamente. Pode ser que daqui a alguns anos ela consiga tratar do mesmo jeito que linfoma não faz cirurgia, leucemia não faz cirurgia e só trata com quimioterapia. Então o que é que acontece? Quando a paciente recebe um diagnóstico de câncer de mama, ela sabe que em algum momento ela vai ter que operar. Porém, existem alguns tumores que têm indicação de fazer uma quimioterapia antes da cirurgia. Com que finalidade? Quando você tem um tumor e você faz a quimioterapia, você consegue ter uma resposta in vivo se aquele tumor está respondendo ou não à quimioterapia. É diferente você tirar o tumor e depois ver se ele ia responder ou não, você não tem mais essa resposta, porque você não tem mais aquele tumor. E outra questão é paciente que tem um tumor muito grande e você faz uma quimioterapia para reduzir aquele tumor e ao invés de você fazer uma cirurgia muito maior, você consegue fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia conservadora e conseguir manter a mama, que a gente chama de cirurgia de quadrotectomia ou uma segmentectomia. Então, uma das finalidades da quimioterapia é exatamente isso, ou ver a resposta in vivo do tumor e ver a questão de diminuir a cirurgia, que é o que a gente chama de descalonamento, inclusive na axila. Antigamente, toda cirurgia de câncer de mama era tirada a mama toda e tirava os peitorais, maior e menor.
músculo. O músculo peitoral e menor. E aí o esvaziamento axilar. Isso foi começado com Halsted, em 1800 e tanto. E aí, de acordo com o tempo, foi vendo o quê? Que não precisavam tirar o peitoral. Então fazia só a mastectomia, tirava o peito e fazia o esvaziamento axilar. Depois, com Umberto Veronese, um italiano, começou a ver que não precisava mais tirar a mama toda. Dava para tirar só o quadrante, que é o segmento daquela lesão, e fazia radioterapia. Foi aí, nesse momento importante, que a radioterapia entrou muito em relação ao câncer de mama, que ajudou a não precisar mutilar a paciente. Então, quando você faz a quadratectomia e a radioterapia, ele teria uma questão de mortalidade quase similar à mastectomia. Então, foi visto que você conseguia diminuir. E outra coisa também muito importante foi a questão do linfonodo sentinela. Antigamente, a gente esvaziava a axila de todo mundo. Hoje em dia, faz como? Você injeta com o azul patente, ou com tecnécio, que é através da medicina nuclear, e você vai tirar aquele primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática. Esse linfonodo vai ser estudado na própria intraoperatório pelo patologista, e ele vai dizer se essa lesão está comprometida ou não. Se ela estiver comprometida, faz o esvaziamento axilar. Se ela não estiver comprometida, não precisaria fazer o esvaziamento axilar. E isso foi muito bom para a questão das mulheres, porque diminuía a comorbidade. Aqueles linfedema, os braços ficam bastante inchados, a questão tudo disso, que diminuía muito a qualidade de vida do paciente. Então, esse foi um grande trabalho em relação a essa questão desse diagnóstico. E outra questão, não sei se está ficando muito prolixo, mas é a questão que hoje que também está sendo muito estudado, são as pacientes que, mesmo com linfonodos comprometidos, não fazem esvaziamento axilar, fazendo com que o linfonodo seja só uma questão mais de prognóstico. E aí você iria tratar com quimioterapia e radioterapia. Então, cada vez mais, o mastologista está operando menos. Isso é bom para paciente. Que aula, né? Capacidade de síntese, né? E aí vem a quimioterapia. A terapia, quando é antes da operação, é a neoadjuvante. Normalmente, a quimioterapia se faz depois da cirurgia. Mas a quimioterapia, quando a gente fala em câncer de mama, aparece a tal da queda do cabelo. Vocês tiveram isso? Na verdade, eu não fiz quimioterapia. Eu fiz a quadrantectomia, né, o quadrante. O meu tumor ele tinha 0,6 centímetro. Foi optado em fazer a quadrantectomia, a radioterapia e depois a hormonioterapia, né? Por ser tão menor numa fase inicial, né? Então, eu não tive, mas é muito curioso. Eu não fiz a quimioterapia, mas enquanto paciente, primeira coisa que vem na cabeça, eu quero tirar a mama toda, se possível as duas. Mesmo ele sendo muito pequeno, não foi fácil me convencer que não deveria tirar as duas mamas. Porque a primeira coisa que passa na cabeça, eu quero tirar. De arrancar logo tudo e não correr nunca mais esse risco. Quando falaram em não fazer quimioterapia, eu disse, eu quero fazer quimioterapia, eu quero fazer tudo. Porque realmente o medo, a sombra da recidiva, de uma volta, de uma metástase, né? Essa pesada. Sombra persegue, mesmo numa fase inicial. O diagnóstico de câncer é independente, lógico, que se for numa fase inicial, a queda é muito menor, né? Mas mesmo numa fase inicial, o diagnóstico de câncer ainda é um diagnóstico muito pesado. Muito pesado. E você vai viver a sombra dessa possibilidade de uma recidiva, né? Então, eu fiz a cirurgia de quadrante, fiz a quimioterapia, hormonioterapia. E aí? Caiu o cabelo? Caiu meu cabelo, gente. Eu fiquei careca. Pense numa experiência. Eu sei o que é isso. Doutor Elcio, obrigado, viu? A cabeleira tá bonita, viu? Então, a queda de cabelo, claro, para a mulher é difícil. É sempre muito difícil, né? Cair cabelo, perder uma mama, é muito difícil. Mexe muito com a sua feminilidade, com sua autoestima. Mas no contexto que você está vivendo, fica até menor, porque você pensa muito na vida, né? Eu quero preservar a minha vida, eu quero ficar curada. Então, você acaba que pesa um pouco menos. Não estou dizendo que não pesa, dói, é triste, mas é aquela coisa, passa, né? E cresce de novo. Esse aqui agora todo é meu. De verdade. Entendeu? Ele já tá grande. Você chegou a usar peruca? Eu usei peruca. Eu fiz uma peruca porque eu não gostava de lenço. Achava feio usar lenço.
Então eu queria usar cabelo. Então eu peguei uma peruca de um cabelo de verdade, fiz a peruca e usei e fui passando. Depois assumi cabelos curtos, amei. Foi uma fase da minha vida que eu usava cabelo bem curto. Eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha usado cabelo curto na vida. E usei, gostei até. Passei muito tempo cortando novamente, ele ia crescendo e eu cortava porque eu gostava do curtinho. E agora tá no grande, no comprido e tá tudo bem, graças a Deus. Como é que você fala para as pacientes a questão da queda do cabelo? A questão da queda do cabelo é mais para a questão do oncologista. Tá? E aí quem tem mais proximidade com as pacientes em relação a isso é o oncologista. Hoje em dia já existem alguns quimioterápicos que não caem tanto nesse cabelo, ou existe alguns efeitos de uma touca que para tentar dar uma amenizada, ou então eu tive até alguns pacientes minhas que já fizeram isso daí e tiveram um Essa resultado touca muito hidrata bem. o cabelo durante a... Eu não tenho como lhe falar muito bem porque não é minha área, eu não tenho essa experiência, entendeu? Aí seria melhor ou quem fez, ou então realmente um oncologista. Ele usa como se fosse uma crio, ele bota como se fosse para congelar, esfriar, exatamente. E aí realmente diminui essa questão dessa queda, entendeu? E tem uma paciente, inclusive, minha, que não disse para ninguém que tinha câncer de mama, veja, contra o que eu tinha dito no começo, e ela só foi dizer já no final porque tinha que ir para radioterapia e tinha que ir para Salvador. Ela fez o tratamento, a cirurgia, a quimioterapia toda, sem avisar, só as pessoas muito próximas a ela, né, mas no trabalho, essa questão toda, e ela não conseguia, essa conseguiu fazer essa com a touca. E o cabelo não caiu tanto. A touca é bastante interessante mesmo, ajuda, porque... Você chegou a usar? Não usei a touca, na época que eu fiz, o serviço que eu fiz não tinha, mas ela ameniza bastante a queda. Cai um pouco, mas não chega a você ficar realmente totalmente careca e tal. Fica com o cabelo mais ralo, mas ajuda, né? Porque o cabelo para a mulher é bastante importante, né?